No sábado aconteceu o lançamento do meu 15º livro, esse livro aqui, gente, que é a biografia afetiva da minha avó. Um livro que demorou muitos anos dentro da nossa cabeça, minha e do Felipe Rosa, meu primo, e que demorou quase um ano de trabalho entre pensar, buscar, fazer brainstorming, fazer muitas pesquisas, entrevistas, tudo que a gente queria da participação da nossa família, depois apresentar assim num livro com um acabamento totalmente premium. A gente tem um livro de capa dura, um livro colorido, que depois eu vou te mostrar detalhes num próximo vídeo. Mas agora eu quero que você confira como é que aconteceu esse lançamento lá na garagem da casa da minha avó. E você vai dizer, Stefânia, mas um livro a essa altura e você vem e faz numa garagem assim de cimento, como é que foi isso? Depois de procurar por diversos salões de eventos para fazer esse lançamento aqui em São José dos Campos, nós voltamos à ideia inicial que foi aclamada por toda a família, que era fazer lá em Gonçalves, na garagem da casa da vovó, o lugar que ela mais amou nesta vida, o lugar onde ela nasceu, cresceu, onde ela formou essa família tão linda e que tem significado tão importante para todos nós da família. Então fazia muito sentido ser naquele local o lançamento do livro. Então confira como é que a gente adaptou esse espaço para um evento tão importante. Chegamos do dia tão especial, chegamos nesse dia tão esperado, depois de quase um ano de trabalho, o lançamento do meu 15º livro, a minha biografia afetiva da minha avó, um trabalho de muitos meses, né, feito com toda a minha família, por meio de formulários, por meio de entrevistas, por meio de muita coleta de dados. A gente teve toda uma curadoria de fotos, é um livro de mais de 300 fotos, 270 páginas. Fizemos inclusive um trabalho bem minucioso, um trabalho à altura, né, que a minha avó merece. Um trabalho de capa dura, colorido, um papel nobre e um projeto gráfico de excelência do Felipe Rosa, claro. Então aqui nós temos a mesa onde estão todos os exemplares já autografados, porque eu quis fazer isso com tempo, com antecedência, para hoje eu poder curtir o momento com a família. Então aqui tá tudo separado já, autografado e com nome, tá? Naquela próxima mesa a gente tem os livros que serão entregues em primeira mão, os primeiros livros, que são para os meus tios avós e para os meus tios, os filhos da vovó Luzia. Aqui a gente tem a penteadeira da vovó Luzia, nós temos aqui algumas das relíquias dela, então a gente quis colocar um pouquinho do quarto dela, da casa dela. Inclusive aqui nós temos um pouco da cozinha da vovó Luzia. Aqui nós temos algumas das relíquias que ela utilizava para ocasiões muito especiais. Então algumas que vieram do casamento dela em 1948 e essa toalha que foi bordada por ela no colégio em 1946, antes dela se casar. E aqui, ai que delícia, aqui nós temos alguns dos quitutes mais famosos da vovó Luzia. Nós temos a rosca, o pãozinho recheado com queijo, temos a rosquinha. Essa aqui era a que eu mais usava para fazer piquenique na porta da igreja com os meus primos. Aqui nós temos o sequilho, temos o caracol de coco e o famoso doce de leite. Esse é aquele assim, ó, que ninguém pode perder. As minhas tias confeccionaram com todo carinho os painéis de foto. A gente tem por temas, né? Esse é o tema, todo mundo junto, que delícia. Então são fotos coletivas, né, da família em diversos momentos. Então o que era mais normal de acontecer é ter a vovó no meio desse monte de gente, né? Os seus filhos, os seus netos, os seus agregados. Então a gente tem vários painéis de fotos. Temos aqui, temos ali dos irmãos dela, dos amigos, temos um só com o meu avô. Então são vários painéis temáticos feitos pelas minhas tias. Aqui na parte de cima nós temos as frases da vovó Luzia. Algumas das frases que ela mais dizia, como que graça, não? Ou todo mundo junto, que delícia? Ou até mesmo eu que sei. As frases mais célebres dela e mais utilizadas por ela foram colocadas aqui para representar um pouquinho mais dela. Essa toalha foi produzida especialmente para essa ocasião. Ela foi feita aqui de patchwork com 100 retalhos, né? Simbolizando
Alô, alô, testando. Atenção família, podem vir para o nosso salão. Então nós temos aqui os retalhos e nós vamos ter uma dinâmica em que todas as pessoas que estão aqui hoje vão assinar o nominho, cada uma delas, dentro de um retalho desse para ficar para a prosperidade. E aqui dentro nós temos os livros que vão ser entregues em primeira mão. Também vai ser aqui que eu vou fazer os autógrafos junto com o Felipe. Aqui eu tô testando, inclusive, o microfone. A gente tem toda a mesa de som montada, um projetor, tudo que a gente vai precisar. Então a gente tem toda uma estrutura montada para ser o melhor possível, mesmo sendo na garagem da casa da vovó, que era o coração da vida dela. Esse painel de foto, né, tem a mulher mais feliz do mundo, né? Porque a vovó dizia muito, eu sou a mulher mais feliz do mundo. Pode existir mulher tão feliz quanto eu, mas não mais feliz do que eu. Então, aqui tem várias cenas dela sorrindo muito, gargalhando. Aqui, inclusive, ela tá dançando a Macarena. Então, assim, a gente tem aqui vários momentos da vovó sorrindo, né? E com toda essa lindeza que ela era. Aqui a gente tem a melhor companhia, vovó viajando, vovó tinha rodinhas nos pés, então ela fez várias viagens com a família, tanto nacionais quanto internacionais. A gente tem aqui um banner que era do aniversário de 90 anos da vovó, acho que 90 ou 91, de uma das festas dela. Aqui é a mesa onde a gente vai colocar todos os quitutes depois, pra gente fazer a confraternização ao final do nosso evento. E aqui, não menos importante, uma das partes mais lindas, né, dessa festa é a lembrancinha. Nós temos aqui a canequinha simbolizando o que a vovó mais usava ao longo da sua vida, porque ela trocava qualquer comida por um leite com farinha. Então o leite com farinha dela, tomado sempre na canequinha de alumínio, foi feita com o logo do evento para que todos pudessem hoje usufruir e depois levar para casa a lembrança. Oi, Cláudia! Tudo bem, amor? Que delícia! Pelo aniversário da festa tá linda. Estou feliz que vocês estão aqui, que delícia! Ai, que Uma saudade, né? Não é? Ai, gente, como eu sempre falo para todos os meus clientes em todos os lançamentos, como é importante a gente ter profissionais especializados para fazer foto e filmagem, para que a gente possa ter toda essa autoridade que a gente deseja para o lançamento do nosso livro. Olha lá, gente, importante mostrar para vocês o Felipe Rosa, que é um grande parceiro nesse projeto, não só nesse, como em tantos outros, muitos outros, não só os livros da Melissa, mas os projetos grandiosos que a gente tem na Mentor Autor, né? Sim, com certeza, muitas capas e muitos projetos pela frente. Coisa boa, excelente. Sua presença seja menos importante do que qualquer pessoa aqui, porque a presença de cada um faz toda a diferença. Então, a gente ficou bastante tempo pensando nesse evento, a gente ficou bastante tempo se preocupando em como a gente conseguiria honrar a vovó Luzia, né? E que é tão difícil, eu acho. E aí hoje a gente quer apresentar um pouquinho para vocês de como que foi o processo da produção desse livro e o que a gente vai trazer para vocês. O Felipe, como ele gosta muito de falar em público, ele vai ficar aqui comigo, ajudando ao longo do processo. E para esse evento hoje também, então são as caixas de som do Gustavo, a Nathalie que foi buscar, e a Nathalie que montou playlist, e aí o Breno que arrumou as canequinhas, que financiou as canecas. E aí a gente tem assim, cada um foi fazendo, foi ajudando. Gente, a origem de tudo é a tia Maria Rosa, que foi ela que começou com essa brincadeira no ano 2000, né? Pra quem não conhece, tia Maria Rosa começou essa brincadeira. Olha lá. É a brincadeira para todas as famílias. E o que a senhora falou no final do seu livro, tia? Que era pra gente fazer o quê? Cada fazer, quando aposentar-se, poderiam ter como tarefa escrever o recado da sua família. Porque eu fiz uma síntese
A nossa família é pura síntese. Porque não dava para escrever de cada família todas as coisas. Mas eu abri uma porta. Foi linda, gente. Obrigada, tia. Fiquei felicíssima. Esse é o primeiro fruto de um recado. E a tia fez o prefácio desse livro, tá, gente? Vem cá, Felipe, a foto oficial com a tia Maria Rosa. Vem aqui. E aí, gente, só que eu e o Felipe entendemos errado, era pra ter aposentado, Felipe. Por isso que a gente penou tanto. Ai, a gente entendeu errado, tia. A gente era pra ter aposentado antes da gente fazer. A gente esqueceu que a gente trabalha por conta e tem criança pequena. A gente, né, deu uma acelerada no processo. Mas foi isso. Obrigada, tia. Então, no ano 2000, a tia Maria Rosa lançou o livro Retalhos para os bisnetos da vovó Luzia, que não estavam lá naquela época. Saibam, tá? Mateus, Lucas, Lara, etc., Davi, que estavam... Então a tia fez o lançamento do livro, nós estivemos lá, foi um evento muito lindo no ano 2000, foi no ano novo, né, tia? No evento de ano novo. E, gente, de lá, Felipe e eu saímos com uma certa ideia de que um dia queríamos fazer também o livro da vovó Luzia. Mas a vida foi acontecendo. A vida aconteceu e por 24 anos, Felipe e eu entramos em outros projetos. Para quem não sabe, Felipe e eu temos uma filha em comum, a Melissa, para quem não conhece. Então nós aí lançamos os nossos livros aqui, inclusive, lá no Mário Covas, Espaço Mário Covas em São José dos Campos, dia 4 de março de 2011. Vários de vocês estavam lá, inclusive todos os tios estiveram lá nesse evento em 2011. Primeiro lançamento do livro da Melissa, depois fizemos vários outros. E então a vida foi acontecendo, Felipe e eu, nós nos casamos nesse período, enfim, até que chegou o ano passado. Ops, aqui. E aí chegou o ano passado, gente, o Felipe chegou pra mim e falou: Estê, hoje, esse ano, começo do ano, faz 25 anos do livro da tia Maria Rosa. Você não acha que tá na hora da gente tirar esse livro do papel? A gente queria muito ter feito esse livro quando a vovó estava com a gente. Enquanto ela estava com a gente, o máximo que a gente conseguiu fazer foi fazer o reconto do Dom Gatão e ter editado o livro do Dom Gatão, assim, vamos dizer assim, num ensaio, né, ali pra ela. Mas nós não conseguimos fazer o livro dela e depois que ela partiu, a gente ficou meio assim, falou: nossa, a gente não fez o livro enquanto a vovó estava aqui. Mas aí o ano passado ele falou: Estê, é o ano, vamos fazer. E aí a gente decidiu fazer. Quando a gente decidiu e a gente contou pra família, a gente não tinha mais como voltar atrás. E aí, gente, a gente passou a pensar o que ia ser. Essa imagem aqui eu tirei do meu computador mesmo. Isso aqui foi um dos primeiros brainstorms. A gente, vamos falar de Gonçalves. Fê, o que tem que ter? Alguma coisa sobre os bisavós, a gente pega do livro do Retalhos. Então a gente parte de lá para continuar. Receita da vovó. Vamos fazer um caderno de receita? Começamos assim. Eu acho que metade do caderno vai ser de receita. Não, a receita não. Vamos contar causo? Vamos, que é a história do porco lá, né? E de encomendar um porco é muito boa, eu vou contar para vocês. Aí a gente pensou, vamos pensar na cronologia. A gente precisava também pensar em pesquisas, aí talvez o papel social da vovó na cidade de Gonçalves, enfim, isso aqui foi primeiro rascunho, né? Vamos pensar como é que a gente vai colocar e o que a gente vai fazer. Papel de carta, aquarela, scrapbook, costura, ideias que foram surgindo e eu e Felipe fomos compartilhando, que foram algumas imagens também que eu mandei para ele na época e resgatei para mostrar para vocês. Foram algumas ideias que eu tive, falei: Fê, o que você acha e tal, e tem a questão da costura. E aí, gente, nós partimos para as pesquisas. Então nós fizemos diversos formulários, porque foram formulários específicos para a família interna, os nossos primos, os nossos tios. Foram os formulários que foram entregues para os primos das nossas mães, né, para as primas, para os primos. Os formulários para os tios. Foram feitas entrevistas presenciais, né, com os nossos tios avós, com os nossos tios, com as tias, e a tabulação desses dados. Aí a gente tem até aqui, ó, que bonitinha, chamadas de vídeo de entrevistas, tá? Aqui, gente,
muitas perguntas no grupo da família e eu não lembrava disso. A primeira mensagem que eu pus no grupo da família falando sobre o projeto do livro foi dia 18 de maio, no dia do aniversário da vovó. A Rebeca estava quase entrando em trabalho de parto, porque, o Felipe assim, então, agora a gente já divulgou, vamos ter que fazer esse livro aí, mas peraí. Enfim, foram muitas mensagens no grupo. Aí, gente, só pra vocês terem uma noção, é mais ou menos assim, gente, no momento temos um total de 0 fotos para a árvore genealógica. Era assim, a Estefânia toda hora lá enchendo a paciência de todo mundo. Gente, manda as fotos, gente, precisa responder formulário. Gente, nananã. Aliás, Regina, preciso contar uma coisa pra você que é importante. Quando a gente abriu a encomenda dos livros, a primeira encomenda foi sua. Entrei no... Regina. Eu falei, Regina, entrei no grupo da família e falei, gente, Regina já encomendou o livro, ninguém aqui de casa encomendou o livro ainda. Vocês estão de patifaria, não é? Daí, ela não contente, aí a Helena encomendou, o Augusto encomendou, o André encomendou, a Fernanda encomendou e ninguém da família encomendava. Eu falava, gente, vocês não vão querer o livro. Mas o que está acontecendo? Era isso, gente. Exato, no final deu esse tanto, né, Davi? O pessoal só tava deixando mais perto do prazo, claro. E mais perto do prazo foi ótimo. Aqui a gente tem uma fotinha da tia Maria Rosa com a tia Helena, a tia Conceição, aqui com a mamãe junto, o dia que a gente foi fazer a primeira entrevista, foi tão fofa, gente. Cheguei lá, elas já disseram assim, a gente não lembra de nada. Como assim, tias? Não, a gente não lembra de nada, a gente tava falando aqui, a gente não tá lembrando de nada. Aí a tia Helena falou, não, eu lembro, eu tenho uma história importante pra contar sobre o nascimento da Marli, tá lá no livro. Aí a tia Helena tinha, mas as outras tias estavam um pouco falando que não tinha nenhuma lembrança. Nós ficamos mais um total de 4 horas na casa delas, mas quase não tinha nada pra contar, né? Então vocês vão ver lá no livro. E aqui, na verdade, eu tinha deixado, vê se você consegue dar um play aí. Ah, não, é porque é vídeo, não tem problema. Era um videozinho mostrando elas também ali. E depois, gente, eu e Felipe, a gente se encontrou algumas dezenas de vezes, normalmente lá na casa da mamãe, pra gente poder ir tabulando todos esses dados e fazendo tudo isso. E, gente, a verdade é que a gente subestimou o trabalho. A gente foi abrindo tanta coisa, vieram tantas coisas boas, que a gente começou a falar, cara, a gente tem que colocar tudo isso no livro. Mas era muita coisa. Tanto é que o livro tem 272 páginas. Vocês têm noção na hora que eu falei, tia Regina, a senhora vai corrigir pra gente? Ela falou, pera, 272 páginas. Getúlio, é certeza que você vai ler tudo, tia Regina? Você vai ler tudo, Getúlio? Vou. Aí o Getúlio chegou no final e falou pra mim assim, olha, eu li tudo, sei e tal, mas vou te falar, eu chorei demais. Eu falei, nossa, mas então eu errei a mão, não era pra chorar. É de verdade, não é pra chorar. Fiquei super preocupada, fui rever o livro, falei, pronto, escrevi um negócio que não deu bom, né? Enfim, aí a gente foi se encontrando, teve um monte de coisa. E esse aqui, gente, o nome do livro foi escolhido pela família aqui na enquete dentro do grupo da família. E aí a gente tinha algumas sugestões, que já tinham também chegado nessas últimas, dessas 3. E a mulher mais feliz do mundo foi a escolha. E pra quem não sabe, gente, a vovó Luzia, ela usava essa frase com muita frequência. Pode existir mulher tão feliz quanto eu, não mais feliz. Então ela dizia, eu sou a mulher mais feliz do mundo, porque pode existir mulher tão feliz quanto eu, mas nenhuma mulher mais feliz do que eu. Porque essa família abençoada, né? Porque essa família abençoada. As outras opções, elas não estão iguais. Era a mulher mais feliz do mundo, era subtítulo, título e subtítulo, Davi. Aí a gente escolheu aquela que foi a mulher mais feliz do mundo, retalhos da vida da vovó Luzia. Então nós usamos a palavra, eu já tinha chegado dizendo assim, Fê, vai ser retalhos 2? Ele falou, não, retalhos 2 fica parecendo Beethoven 2, assim, na sessão da tarde. Não, vamos usar retalhos de uma outra forma. Então tá bom. E aí formulários, tabulação de dados, coleta de material, entrevistas com a Lena. Gente, as entrevistas com a Lena foram muito boas. Muito boas. E aí a gente tem muitas relíquias que foram a entrevista com a Lena, né, Lena? A Lena, gente, eu vou contar pra vocês. Vocês vão ganhar o caderno de receita da vovó Luzia. É graças a Lena, gente. Uma salva de palmas pra Lena.
Agora eu vou te contar a verdade. Eu abri o caderno de receita da vovó e a gente achou que ia poder revelar pra vocês. Descobrimos que o caderno é fake. Nada do que tá lá é verdade. Porque nenhuma receita é aquela que é feita. Aí eu falei, tá bom, mas quem sabe a receita? Não, mas onde tá escrita? Não, eu acho que essa, eu acho que aquela. Não, ninguém sabia. No final das contas, a única pessoa que detinha esse conhecimento era a Lena. Nós tivemos a preocupação de coletar todas essas informações e agora temos as receitas verdadeiras do sequilho, do doce de leite e etc e tal, tá? Adaptadas da forma que hoje são feitas, tá, gente? Que tem lá, a receita lá da vovó era assim, ó, meio quilo de farinha, 2 xícaras de açúcar, e acabou, mistura tudo e põe no forno. Aí você vai tentar. Vai poder fazer em casa. Davi quer saber se vai poder fazer em casa. Vai. É pra fazer. E aí, gente? Eu queria mostrar um pouco do outro trabalho, que como que eu peguei todo o texto lá do Word, todas as 600, 700 páginas, e como que eu transformei no livro físico. Porque às vezes é difícil mensurar, né, o texto, depois como que vira tudo isso. Como eu não tenho a mesma habilidade com as palavras, eu fiz um vídeo explicando, que eu acho que eu vou dar melhor, daí pode pôr. Isso porque ele diz que não tem habilidades com as palavras. Vocês podem imaginar se ele tivesse? Ok. Fê, eu queria que você fosse lá do lado de lá. Do lado de lá. Gente, quero explicar pra vocês sobre esse aqui que tá aqui em cima, né? São duas coisas. Primeiro a gente vai fazer a revelação oficial dos livros e a entrega oficial dos livros, porque talvez hoje, com todo mundo, a gente não vai ter oportunidade de entregar cada livro na mão de cada pessoa no momento que a gente gostaria, todos ao mesmo tempo. Então, nós vamos entregar esses livros, que são os primeiros livros que vão ser, né, abertos, enfim, são esses aqui. Mas sobre esses livros, nós temos esse tecido. E esse tecido é uma toalha de retalhos, né? E essa toalha de retalhos, ela já tem história. Ela foi pensada pela gente, a gente queria cobrir os livros com ela. Aí cada hora a gente pensou numa forma, depois as tias decidiram que seria assim. Aí nós tivemos a ajuda maravilhosa da Maria Tereza, que fez essa costura linda pra gente. Ela que também fez parte desse livro. E as tias foram comprar. É porque a madrinha Sônia tem muito mau gosto, ela com a tia Maria Helena, então a gente deixou que elas mesmas comprassem. Eu acho que é. Por quê? A gente sabia que quem entendia de costura na família é a mamãe com a tia Ana, mas a gente deixou que elas fossem. Isso é irônico, só para vocês entenderem. Mamãe costura tanto quanto eu. Então a madrinha, as tias foram comprar os tecidos e trouxeram para cá e tal. E esses tecidos, eles vão fazer história hoje. Porque nós mandamos colocar 100 pedacinhos de tecidos aqui. E cada um deles é um para você. Para você que tá aqui. Cada um de vocês que estão aqui vão ser representados nesse tecido. E depois que a gente terminar essa parte do cerimonial, que nós vamos tirar foto ali no gramado e tal, essa toalha ela vai ficar aqui. E vão ficar aqui também as canetas de tecido. Você vai escolher um quadradinho e vai escrever dentro desse quadradinho. Stefânia, o que eu vou escrever? Você pode escrever uma palavra, você pode escrever uma frase, ou pode escrever só o seu nome. Você fique à vontade. Se você for uma pessoa muito habilidosa, se quiser fazer um desenho, fique à vontade também. Porque nós temos pessoas muito habilidosas com desenho nessa família, né? O Felipe e a Rebeca são péssimos, mas todo o resto é muito bom. Vou colocar então. Mas tem que pôr o nome. O quadradinho, gente, ele até que é servido, tá, gente? Dá assim pra escrever. No meu caso, daria pra escrever bastante coisa. Outro livro aqui nesse quadradinho. Mas você escolhe o que você quer fazer. O importante é que tenha seu nome. Tem que ter o seu nome. Onde eu vou colocar esse tecido? Davi quer saber onde eu vou colocar esse tecido. Vai ficar na casa da vovó Luzia. Porque esse tecido é de todos nós.
Então esse tecido vai ser um tecido histórico que quando seus filhos estiverem aqui, eu sei que parece muito longe, mas eles vão estar escrevendo um livro sobre a gente, eles vão estar com essa toalha e falar, olha essa toalha, foi feita em 2025, quando fazia 20... Não, 2025, quando fez 25 anos do livro da Tia Maria Rosa, aí 2026 é que ele foi feito a parte escrita, mas aí foi confeccionado, começado lá em 2025. A ideia dele, né? E aí a gente vai agora abrir, a gente vai ter um momento de entrega, inicialmente, levantar aqui, vamos trazer para vocês. Estão preparados, gente? Sim! Vamos lá, 3, 2, 1... Que lindo! E aí a gente vai querer que os nossos queridos tios fiquem em pé, por favor, para a gente fazer essa entrega oficial. Os nossos tios, irmãos, filhos da vovó Luzia que estão aqui hoje, por favor. Vocês se levantam, por favor, a gente vai fazer essa entrega. Aí, Hugo, você pode pôr uma música pra gente aí, enquanto a gente coloca uma música, a gente vai fazer a entrega oficial, o tio vai tocar. Eu queria chamar também, a tia Regina também, por favor, esteja aqui com a gente. Por favor. Claro. Tia Regina, por favor. Gente, uma salva de palmas pra nossa primogênita! Mãe. O brinde, gente, vocês estão recebendo, todos vocês vão receber a canequinha todos vocês receberão. Tia, que lindo! Que lindo! Que delícia! Gente, isso, obrigada. Gente, a vovó Luzia, vocês vão ver isso no livro, ela não gostava de comida, nenhuma comida. Ela dizia que gostava da comida que a gente fazia uma lasanha, ela falava delícia, né, Michel? Delícia, mas tudo mentira, ela não gostava, gente, ela não gostava. Ela gostava mesmo, era de leite com farinha. Pra quem não conhece, gente, é café doce, café com açúcar, café, leite e farinha de milho. E a gente vai fazer, o Felipe teve essa ideia brilhante da gente fazer um brinde com café com leite e farinha. E aí você vai me perguntar por que a gente não está tomando café com leite e farinha? Porque foi feita uma pesquisa ontem à noite, ficou-se decidido que existia um percentual muito alto das pessoas que não tomariam. Então ficou decidido que por hora... Vocês estão vendo os irmãos da vovó comendo, gente? Vocês estão vendo? Eles acabaram com leite com farinha deles. Gente! Ô tio, espera o brinde, tio! A tia Paula, a tia Conceição falou, não vou esperar não, já tomou tudo. Ô Lena, traz mais pra ela um pouquinho, por favor. Isso, olha lá, isso, traz. Não, vamos colocar mais, porque a gente vai fazer brinde, né? Ô, gente, então o Felipe teve a brilhante ideia de fazer, então faz de conta que todo mundo tá tomando leite com farinha da vovó Luzia. Porque era isso, mas daí ficou uma história ontem à noite, da história de mas é café sem açúcar, é café, leite sem... gente, importante, a Meire lembrou, no hospital, os últimos dias da vovó, a vovó pediu leite com farinha e eles serviram para ela na UTI leite com farinha. O fato, né, dela ser neta da Juliana, não sei se ajudou ou não, mas eu acho que de ser da Juliana, quer dizer, de ser vó da Juliana. Bora. Gente, levanta aí todo mundo suas canequinhas. Pode ficar, pessoal, vocês que estão aí, vem aqui brindar com a gente. A gente vai querer um bom vídeo, uma boa foto desse momento. Tragam suas canequinhas, por favor. Tragam suas canequinhas só nesse momento. Isso, pode resgatar as crianças com as canequinhas também.
Gente, vamos lá e levantar. Quando eu falar já, vocês vão falar que graça não. É isso, tá? A gente, quando eu falo 1, 2, 3 e já. Aí vocês falam que graça não. Aí todo mundo levanta, tá bom? 1, 2, 3 e já. Que graça não. Viva a mãozinha! Vamos comer, vamos comer. Uma pequena lembrança aqui dos primos, dos netos da vovó. Stefânia Andrade, você deu voz à memória. Em A Mulher Mais Feliz do Mundo, transformou lembranças em palavras e emoção em história. Com sensibilidade e amor, eternizou a trajetória da nossa vovó Luzia. Uma mulher que nasceu em Gonçalves, criou 8 filhos e tinha como maior alegria ver a família reunida. Cada página carrega afeto, verdade e presença. Ao escrever sobre ela, você escreveu também sobre todos nós. Este livro guarda o que ela sempre dizia com o coração cheio. Todo mundo junto. Que delícia! Com profunda gratidão e admiração. Família de Vovó Luzia. Nossa, que chique! Tem que abrir, tem que... Agora isso aqui é pra você completar. Tem que abrir e mostrar. Abre aí, abre aí o bolo. Nossa, gente do céu. Ajuda-te. Ai, gente! Quando eu comecei a escrever esse livro sobre a minha avó, eu busquei informações sobre como fazer uma biografia afetiva, começar por onde, fazer de que forma, enfim. E eu não encontrei muita coisa. Então o que eu fiz? Ao longo de todo o processo de desenvolvimento, lógico que eu já tinha muita experiência, né? Muitos e muitos anos escrevendo dezenas e dezenas de livros, uma vez que eu sou ghostwriter, né? Então eu escrevo livro de outras pessoas. O fato é que eu fui fazendo e fui também registrando tudo isso. Essa metodologia, como é que eu parti da primeira ideia, né, aquela semente ali, como é que foi esse brainstorm, o que não podia faltar, como eu fiz os formulários para a família, quem é que ia ser entrevistado, por quê, que tipo de pergunta, enfim, como é que eu decidi que ia ter a história da minha avó, mas também a do meu avô, do casamento, dos filhos, e que depois eu ia ter um capítulo sobre cada um dos tios, para mostrar e fazer referência a tudo que os meus tios, né, aprenderam com a minha avó, enfim, como é que a gente fez a questão das árvores genealógicas e tudo mais. Então o que eu fiz foi registrar tudo isso e montei um manual e também um GPT bem treinadinho para ajudar você a fazer a sua biografia afetiva também. Porque aqui ao final do livro eu fiz um convite para todas as pessoas e o convite é o seguinte: que a gente registre, que a gente faça esses registros. Olha só, não sei se você é familiar, amigo da família ou alguém que só passou por essas páginas por curiosidade, mas tem um convite importante para você. Registre a sua história. Por quê? Porque os seus pais, os seus tios, os seus avós, seus bisavós, eles têm muita história para te contar. E muita história que tem a ver com a sua identidade, que faz parte de você também. Então, todo mundo, todas as pessoas deveriam ter a oportunidade de registrarem de alguma forma a história da sua família. Então, ao longo, né, do tempo em que eu fui construindo a história da minha avó, eu fui percebendo também que eu precisava escrever a história de outras pessoas que eu já tenho aqui fazendo alguns rascunhos. Então, eu organizei esse material e tô deixando inclusive com um valor, né, inestimável, mas um preço simbólico para que você também possa fazer a biografia afetiva da sua família. Então é só acessar aqui embaixo o link na descrição desse vídeo para que você comece ainda hoje a desenvolver esse trabalho lindo de registro e de resgate da sua identidade.